E você que vai nos acompanhar aí, pega papel e caneta, porque tem muita coisa do céu para acontecer nesses dias aí, com essa volta de devocionais. Tá bom? Eu quero ler um texto com você. Pega aí sua Bíblia. Vamos lá? Vamos lá então. Vamos pegar o livro aí de Marcos e vamos começar no capítulo 1. Nós vamos tratar de alguns aspectos que diz a respeito de Jesus. Vamos falar da história do Cristo histórico, vamos falar de teologia, vamos falar de psicologia, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de profecia, porque nós é pentecostal, nós acredita na Bíblia. Nós lê filosofia, nós lê história, nós lê psicologia, mas nós acreditamos na Bíblia e ela contém a palavra de Deus. Amém? Marcos capítulo 1 diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos faz essa colocação porque ele está aí à frente de Jesus, já escrevendo aí lá por volta entre o ano 60, 65 da Era Comum. Então Marcos, que provavelmente foi direcionado pelo apóstolo Pedro na escrita, ele tem muita convicção do que está escrevendo. E ele não tem dúvida de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 2, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É muito interessante a gente já iniciar essa fala a respeito dos passos de Jesus, da vida de Jesus, dentro desse ambiente. Existe algo novo acontecendo dentro desse ambiente, não é? E Marcos, ele vem numa coisa assim meio suspeita, não é? Ele não dá muitos detalhes, mas a gente olhando para os outros evangelhos, a gente percebe o quão coisa nova está acontecendo. De fato, a Bíblia vai trazer poucos relatos a respeito da adolescência e da juventude de Jesus. O último momento que ele aparece, ele tem 12 anos. E ele aparece no templo, ensinando, falando das coisas dos céus. Inclusive, nesse momento, seus pais o perdem, esquecem ele no templo. A partir daí, a Bíblia não relata mais nada a respeito de Jesus. Dá-se a sensação que o Nazareno, o Cristo, está apagado, está esquecido. Se a gente for contabilizar dos 12 até seus 29, 30 anos, que é o momento que ele volta em cena, a gente tem pelo menos 18 anos. Nesses 18 anos, a Bíblia não vai trazer nada a respeito de Jesus. A história não traz nada a respeito do Cristo. Sabemos que ele está em Nazaré, que ele é de uma classe social não muito valorizada. Sabemos que a profissão de seu pai é voltada para a madeira, é o marceneiro. Sabemos que Jesus está passando todo esse período juntamente, talvez, de sua mãe, porque já não existem relatos de seu pai, provavelmente seu pai está morto. Sabemos que ele está escondido. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que durante muitos momentos na nossa vida você fica escondido, mas deixa eu te falar algo profético para você que acredita na Bíblia e crê em profecia. Você não está escondido no mundo, você não está escondido por pessoas, você não está escondido pelo anonimato, você não está escondido por A ou B ou por circunstância. Preste bem atenção nessa palavra porque eu quero dizer algo para você. Existe algo acontecendo nesse ambiente e deixa eu te falar uma coisa, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Jesus está escondido dentro de uma palavra profética. Jesus está escondido dentro da profecia, cara. Você já parou para pensar nisso? Ele não está escondido no anonimato. Ele não está escondido na cidade
pobre de Nazaré. Ele não está escondido em qualquer lugar. Jesus está escondido dentro de uma palavra profética. Assim como Moisés, assim como outros homens da Bíblia, como Davi, como José, estavam escondidos dentro de uma palavra profética, dentro de uma promessa. Quero profetizar isso na tua vida hoje. Porque talvez esse ambiente que você está vivendo arremete a você ao esquecimento. Talvez esse ambiente que você está vivendo arremete você ao abandono, arremete você à dificuldade. Mas deixa eu te falar, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você tem uma promessa de Deus na tua vida. E eu quero te encorajar e dizer para você que assim como Jesus estava escondido dentro de uma promessa, Jesus estava escondido dentro de uma palavra profética, você também, sua casa também, sua família também estão escondidos dentro da promessa do Eterno. Existe algo novo acontecendo nesse ambiente. E esse novo que está acontecendo, ele está acontecendo em torno do João Batista. Mas o João Batista, e eu não quero falar dele hoje, ele veio apenas preparar o caminho do Senhor. João Batista veio apenas iniciar isso. Aí Marcos vai dizer, no versículo 2, como está escrito nos profetas. E você sabe que o profeta, ele é um agente de Deus na terra. Você sabe que o profeta, ele está comunicando aquilo que está no coração de Deus. Sabe o que é interessante? Os profetas falaram a respeito do nascimento de Jesus. Os profetas falaram a respeito da vida de Jesus. Os profetas falaram de muita coisa a respeito de Cristo. Mas Deus também, o próprio Deus lá no Éden, falou a respeito do Cristo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus ele fala a respeito da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Agora, se a gente for datar isso, daquele tempo até esse tempo, acho que vai dar por volta de 1.500 anos, mais ou menos, 1.500 a 1.600 anos, mais ou menos, tá? Não exatos. E aí você percebe que o tempo não tem o poder de diluir a vontade de Deus. Vou dizer de novo a você, o tempo não dilui a vontade de Deus. Não importa quanto tempo você espere, esse tempo não tem poder de enfraquecer a vontade de Deus. O tempo não tem poder de deturpar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é absoluta, ela é soberana. Aquilo que Deus estabeleceu, se não há condicionamento em relação a isso, e é aqui o fato que ocorre com a vida de Cristo, não existem condições. Deus estabeleceu, virá alguém da semente da mulher e esse alguém pisará a cabeça de Satanás. E não existem condições para isso, né? Hebreus vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus deixou de falar por meio dos profetas e começa a falar a partir da vida do Cristo. Eu quero dizer uma coisa, se existe uma promessa na tua vida, não é o tempo que vai corromper essa promessa. Se existe uma promessa na tua vida, não é o tempo que vai diluir essa promessa. Se existe uma fala de Deus ao teu respeito, a respeito da tua casa, o tempo não tem poder para corroer, para corromper isso. Existe uma fala de um escritor chamado Jeremy Collier, que é muito poderosa. Ele vai dizer assim, a espera paciente é muitas vezes a maneira mais elevada de fazer a vontade de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quem espera em Deus também está fazendo a vontade de Deus. Esperar em Deus é fazer a vontade de Deus. E deixa eu pontuar uma coisa aqui para você, porque às vezes a gente dentro do nosso ambiente de paciência, dentro da nossa vida, sabe aquele quarto de paciência que às vezes você tem que entrar? Sabe aquela sala de espera que você tem que entrar às vezes? Não dá a sensação que esse ambiente da paciência não está fazendo em nós, produzindo em nós um sentimento de inutilidade?
Às vezes, esse ambiente de paciência não está produzindo em você um sentimento de quem está parado, de quem não está fazendo nada. Aí eu olho para a palavra desse cara e, é claro, eu contextualizo a fala desse cara, do Jeremy, juntamente com a Bíblia, e eu acredito que é verdade. Esperar com paciência também é fazer a vontade de Deus. E eu quero ser muito profeta na tua vida nesse dia, porque talvez hoje você está na sala de espera da tua vida, se sentindo um inútil, uma inútil, com aquele sentimento de que você tem que fazer alguma coisa, com aquela obrigatoriedade que você tem que se mover. Mas a gente precisa entender, assim como na música, a pausa também faz parte da música. Na vida cristã, esperar também faz parte de obedecer a Deus e de fazer a vontade de Deus, e também faz parte da promessa de Deus. Não se corrompa. Não deixe que a ansiedade se torne o teu Deus, porque às vezes a gente, nesse ambiente de inutilidade, a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa por obrigação, porque eu não sou assim, né? Às vezes você pensa, eu me movo, eu estou me movendo o tempo inteiro, eu preciso fazer alguma coisa. Não, receba essa palavra nesse dia. Entenda que fazer uma pausa às vezes, esperar em Deus às vezes, é também viver a vontade do Eterno. Diga para você mesmo nesse momento, esperar também é fazer a vontade de Deus. Ter paciência também é fazer a vontade de Deus. Vou melhorar. Ter paciência e esperar também é viver a vontade de Deus. O fato de as coisas não estarem acontecendo não significa que você está fora da vontade de Deus. Esse não pode ser o teu termômetro para você medir a vontade de Deus na tua vida. Você tem que usar, claro, outros vieses para você determinar se você está no centro da vontade de Deus ou não. Mas estar parado, esperando, esse não pode ser o termômetro de você estar no caminho certo ou não. Lembra do povo de Israel no deserto? A nuvem parava e ela ficava sem se mover por dias, por semanas, por meses, por anos. Então entenda uma coisa, eu quero fortalecer o teu coração nesse dia. Talvez algumas coisas estão paradas e isso está te minando, isso está invadindo áreas do teu ser que estão sendo corrompidas. Receba essa palavra no teu espírito. A pausa, a parada, a paciência também faz parte da promessa de Deus. Tá? Às vezes estar um tempo parado, e a gente usa uma fala para isso, às vezes a gente usa o termo estagnado, mas às vezes estar nesse ambiente significa também viver a promessa do Eterno. A palavra de Deus tem poder. O tempo não dilui a promessa de Deus. O texto de Isaías 55, 10 e 11 diz assim, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para ele sem regarem a terra. E essa tradução é da King James. E fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. O próprio Deus dizendo a Isaías, ela não voltará para mim vazia. Deus está dizendo, a palavra que eu lanço, ela não volta para mim antes de executar o trabalho que ela tem que executar, mas realiza toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual eu enviei. Toda a palavra do Eterno tem um propósito. E essa palavra, ao sair da boca de Deus, ela já tem destino, ela já tem direção. E é interessante o que Deus vai dizer a Isaías, porque ele vai fazer uma comparação da palavra com a chuva. Então, para a gente entender o versículo 11, a gente precisa olhar para o versículo 10. E no versículo 10 ele diz o seguinte, olha, as chuvas não retornam, tá? Não retornam as nuvens sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Essa fala em relação à chuva significa que essa maravilha do fruto, essa grandeza do fruto, ela começa dentro de coisas pequenas. Ela começa dentro de uma semente, não é? E a palavra de Deus, ela atua nas sementes de fé da tua vida. Sementes são coisas tão pequenas,
tão ignoradas, não é? Às vezes você olha para um saco de semente e você talvez se pergunta, o que eu vou fazer com isso? Isso não alimenta a minha fome. Isso não dá para pagar as minhas dívidas. E eu vejo muitas pessoas se perdendo dentro desse entendimento. Porque semente você não come, semente você não vende, semente você coloca na terra. A semente você semeia. Fé é isso. Talvez hoje você está olhando para algo tão pequeno na tua vida e a expectativa que você tem em relação a esse pequeno é justamente essa fala que eu trouxe aqui. Eu não posso fazer nada com isso. O que eu posso fazer com isso? Olhe bem para isso, mas olhe também para os céus e entenda. Talvez esse algo tão pequeno é a semente da tua vida. E o que a gente faz com semente? A gente rega, a gente aduba, a gente cuida, a gente trabalha ela, a gente ama. E a semente, a gente sempre olha para ela não com a visão do presente. A gente olha para a semente com a expectativa que há no futuro. Para concluir, Marcos continua dizendo a respeito de que João Batista vai preparar um caminho diante do Senhor. Entenda uma coisa, Jesus foi chamado para uma grande obra, mas o fato de Jesus ter a revelação daquilo que ele tem que fazer não significa que Jesus não se submete à autoridade. Jesus está se submetendo a autoridades. Jesus está se submetendo à autoridade do Espírito. Jesus está se submetendo à autoridade que João Batista tem. Isso é muito forte e isso é muito poderoso, tá? E aí, para concluir, eu tenho uma fala para você. Por quê? Quem não se submete ao princípio, o que é o princípio? É aquilo que Deus estabeleceu. O que é o princípio? É a lei. O que é o princípio? É a regra. O que é o princípio? É a palavra. Quem não se submete ao princípio corre o risco de se submeter às circunstâncias da vida. E deixa eu te falar uma coisa sobre circunstância. Circunstância é barco à deriva. Circunstância é vida descontrolada. Sabe aquela coisa que falaram para você? Deixa a vida me levar. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira arriscada que eu e você podemos nos submeter. Tá? Circunstância não tem destino. Quem se submete à circunstância vive uma vida sem destino. Por isso, para você não ter que se submeter a circunstâncias, se submeta à palavra de Deus. E ela vai te dar um bom destino, um bom futuro. Não só para você, mas para toda a tua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado por essas vidas que nos acompanham agora, ao vivo e depois em outras plataformas. Nós estamos iniciando uma nova série, Senhor. E nós vamos falar do Cristo, aquele que é o nosso modelo, que nós possamos ter entendimento nesses dias e compreender as verdades que a Bíblia expõe a nós. Eu quero abençoar todos os lares que estão nos recebendo e nos receberam nesse dia. Quero abençoar todas as famílias. E eu quero pedir, ó Pai, para que o teu temor entre dentro dos lares, que a tua vida entre dentro dos lares, ou quem sabe dentro desse carro, dessa pessoa que nos ouve através do podcast nesse momento, ou quem sabe na rua, no ônibus, ó Pai, que o teu temor, que a tua vida invada os corações e que não faltem milagres, ó Pai, em nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você? Espero que ela tenha falado muito com o teu coração. Compartilha aí se essa palavra falou com você. Compartilha com os teus familiares, compartilha nas plataformas aí que você nos acompanhe. E ó, eu espero você amanhã. Eu não vi o momento de falar isso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família. E até amanhã, nesse mesmo horário, se assim Deus nos permitir. Fiquem aí na paz do Senhor.